Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de combinação... Na aula de hoje falaremos de combinação linear. Antes de chegar nesse conceito, vou apresentar o teorema aqui para vocês. Vamos considerar W1, W2, WR. Todos esses subconjuntos de V são subespaços de V. Então, a interseção desses subconjuntos, ou seja, a interseção desses subespaços, ainda é um subespaço vetorial de V. Para entender melhor o que esse teorema está querendo dizer, vamos para o GeoGebra apresentar um exemplo. Então aqui, para entender melhor o teorema, construir duas equações de planos que passam pela origem, esse plano vermelho, que é dado por essa equação aqui que está à esquerda, e o plano azul, que é dado pela equação que está à esquerda também. E se vocês verificarem direitinho, tanto o plano vermelho quanto o plano azul são dois exemplos de subespaços do R3. Bem, continuando aqui o raciocínio, o que o teorema está querendo dizer? E a gente pode calcular a interseção entre esses dois espaços. Então eu vou até colocar aqui no comando aqui no GeoGebra, interseção, o plano 1 que estou chamando de EQ1, plano 2 que estou chamando de EQ2, e aí a interseção entre esses dois planos dá essa reta azul que passa pela origem. E aí o que acontece? Tanto o plano azul quanto o plano vermelho são subespaços vetoriais, e a interseção desses subespaços vetoriais está gerando um outro subespaço vetorial, que é essa reta que passa pela origem. Então a ideia é justamente essa. Na hora de você calcular as interseções de espaços vetoriais, o conjunto interseção continua sendo um vetor do espaço vetorial. Continua sendo um subespaço vetorial, perdão. Mas tem mais um comentário. Um questionamento que é natural é perguntar assim: será que a união desses planos é um subespaço? E a resposta é não. Porque eu posso até construir, por exemplo, um vetor contido no plano vermelho, um outro vetor, deixa eu só melhorar aqui a janela aqui por causa da resolução. Opa, espera só um instantinho. Agora foi. Um outro vetor no plano azul. E aí o que acontece? Vamos visualizar aqui para ver se está direitinho. Beleza, está direitinho. Então se eu pegar o vetor U, vamos ver que vetor U é esse. É o vetor que está no plano vermelho. E o vetor V, que é o vetor que está no plano azul, se eu fizer U mais V, o resultado é esse vetor que o GeoGebra está chamando de W, e percebe-se que visivelmente esse vetor W não faz parte nem do plano vermelho, nem do plano azul. Então isso quer dizer o quê? Que a união de subespaços vetoriais não necessariamente é um subespaço vetorial, mas a interseção sim. Agora que está mais claro a compreensão do teorema, deixa eu enfatizar que esse vetor aqui não está no subespaço, não está na união. Então agora que está claro o que o teorema está querendo dizer, vamos para a sua demonstração. Então nós vamos fazer agora a demonstração do nosso teorema. E aí, para verificar se um conjunto é ou não subespaço, o que nós devemos fazer? Vamos cumprir duas etapas. Letra A, vamos considerar U e V pertencente a W e vamos verificar se U mais V ainda é um vetor de W. Então isso aqui é uma pergunta, não sei se isso realmente ocorre. Porém, o fato de U e V pertencer a W significa que U e V pertence à interseção dos WIs. Ou seja, U e V pertence a W1, U e V pertence a W2, U e V pertence a WR. Então isso significa que U e V pertence a WI para todo I indo de 1 até R. Só que, o que acontece? Como cada WI
é um subespaço vetorial, U mais V, se U e V pertencem a WI, isso quer dizer que U mais V pertence a WI. Para quais índices I? Como todos os índices são subespaços, então isso é verdade para todo I de 1, 2, até R. Se U mais V pertence a WI para todo I de 1, 2 até R, isso implica que U mais V pertence à interseção de igual a 1 até R dos WIs, mas isso é exatamente o nosso conjunto W. Para alfa vezes I, o procedimento é análogo. Se você, por exemplo, considera alfa um número real, para você responder se alfa vezes U pertence a W, que seria a nossa letra B, é só você verificar o seguinte. Se U pertence à interseção dos WIs, quer dizer que U pertence a WI para todo I de 1 até R. Como cada WI é um subespaço vetorial, a gente sabe que alfa vezes U tem que pertencer a WI, aí eu já estou respondendo a letra B, para todo I de 1 até R. Mas se alfa vezes U pertence a WI para todo I de 1 até R, isso quer dizer que alfa U, pertence à interseção de igual a 1 até R dos WI, que é o próprio conjunto W. Ou seja, se U e V pertence a W, U mais V pertence a W. Para qualquer alfa real, com U pertencente a W, alfa vezes U é um vetor de W. Portanto, esse W, que é a interseção de todos os subespaços vetoriais, de fato, é um subespaço vetorial. Agora, eu vou registrar o seguinte questionamento. Seja V um espaço vetorial, e nós vamos considerar V1, V2 e VR alguns vetores do seu espaço vetorial V. E, em um certo sentido, eu quero saber qual é o menor, e esse menor eu coloco entre aspas porque não está bem claro o que eu quero dizer com maior ou menor, mas qual é o menor subespaço W de V, tal que W contenha esses vetores. Esse menor do que eu estou colocando aqui vai ficar mais claro quando for enunciar um teorema mais para frente. Só que, em um certo sentido, o conceito de combinação linear é o que responde essa pergunta. Então, primeiro, vou apresentar para vocês o que é combinação linear e depois responder esse questionamento. Então, vamos para a nossa definição. Dizemos que um vetor W pertencente a V é combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, todos os vetores de V, se para algum A1, A2, AN, números reais, você consegue escrever W como A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais AN vezes Vn. Isso aqui é combinação linear. Então, se você é capaz de escrever W dessa forma, para algum número real A1, A2 até N, podem existir outros sem problema nenhum em um primeiro momento. Então, W é combinação linear de V1, V2 e N. Agora, qual é a importância deste conceito? Seja S um conjunto formado pelos vetores V1, V2 e N. Esse conjunto não vazio em um espaço vetorial V. Vamos apresentar uma notação que eu vou usar o símbolo GER-S. Em breve eu vou chamar isso de espaço gerado, mas por enquanto a gente só conhece o GER-S como o conjunto de todos os vetores V, que é combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn. Então, vou agrupar no conjunto GER-S o conjunto de todos os vetores que são combinações lineares de V1, V2 até Vn. Então, o teorema diz duas coisas. Primeiro, esse GR de S é um subespaço de V. Segunda coisa, que
todo subespaço W de V que contém S também contém o GR de S. O que eu quero dizer com isso? Se você tem W, um subespaço vetorial na qual V1, V2, Vn pertencem a W, então o GER S é um subconjunto de W. Então, o GER de S, caso esse teorema seja verdadeiro, ele é o que a gente está chamando de menor subespaço que contém os vetores de S. Por que eu estou dizendo menor? Porque qualquer subespaço que contém S vai conter o GER de S. Então, a resposta para a nossa pergunta de quem é o menor subespaço que contém os vetores de V1, V2 até Vn é o GER de V1, V2 até Vn, ou seja, é o espaço de todas as combinações lineares destes vetores. Então, nós vamos demonstrar esse teorema, primeiro começando pelo item A. Então, vamos demonstrar aqui que GER de S é um subespaço vetorial. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é considerar O e V vetores que estão no GER de S. E aí, fazer o seguinte questionamento. Primeiro, e também vamos considerar alfa um número real qualquer. Será que, primeiro, é correto afirmar que U mais V pertence a GER de S? E a segunda pergunta, será que é correto afirmar que alfa vezes U pertence a GER de S? Devemos verificar se é válido essas duas condições, essas duas afirmações. Então a gente precisa descrever a roupagem tanto do nosso vetor U quanto do nosso vetor V. Então o V, eu já vou aproveitar a descrição genérica e usar ela a meu favor. Então V, se é um vetor do GER de S, ele é A1V1 mais ANVN, onde os A's são números reais. Se U é um vetor que também está no GER de S, então ele é algum número, vou chamar de B1, V1, mais BN, VN. Agora vamos começar pelo U mais V. U mais V, se você colocar os respectivos V's em evidência, então você vai ter aqui A1 mais B1 vezes V1 mais reticências, AN mais BN vezes VN. Aproveitando aqui a conta, alfa vezes U vai ser, se você fizer alfa vezes U, você aplica a distributiva. Na verdade, vamos fazer alfa vezes V, né? Se você fizer alfa vezes V, aplicando a distributiva, o que você vai acabar tendo é alfa vezes A1 vezes V1 mais alfa vezes AN vezes VN. No U mais V, se tem um número vezes V1, mais um número vezes V2, mais um número vezes VN, ou seja, isso de fato pertence a GER S. Da mesma forma do alfa vezes V, um número vezes V1, mais um número vezes V2, mais um número vezes VN. Então, de fato, esse cidadão pertence ao GER de S. Portanto, se esse cara pertence ao GER de S e esse cara pertence ao GER de S, para qualquer U e V pertencente ao GER de S e qualquer alfa número real, então o GER de S de fato é um subespaço vetorial do espaço vetorial V. Agora nós vamos demonstrar a segunda parte do teorema. Então, para demonstrar a segunda parte do teorema, vamos considerar W um subespaço de V, não escrevi aqui, mas esse W é um subespaço qualquer de V que contém os vetores S. Então a pergunta é, o espaço gerado pelo S, que a gente já sabe que isso é um espaço vetorial, está contido em W?
Então vamos lá. Como W contém S, e S por sua vez é o conjunto V1 TVN, isso implica que V1, V2, TVN são vetores de W. Porque contém S. Então, se contém S, qualquer vetor que está em S está em W. Só que como W é um subespaço vetorial, para qualquer número A1 vezes V1, esse elemento está em W. Assim como qualquer número A2 vezes V2 também está em W. E a N Vn pertence a W. Então, guarda essa informação. Vamos considerar, para a gente mostrar que um conjunto está contido no outro, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar V, um elemento qualquer do GR de S. Se ele é um elemento qualquer do GR de S, isso implica que V é igual a um A1 V1 mais A2 V2 mais AN Vn. Só que como A1 V1 é um elemento de W, A2 V2 é um elemento de W, AN Vn é um elemento de W, soma desses elementos também é um elemento de W, que é o que está escrito aqui. Então isso quer dizer que esse cara aqui, por W ser um subespaço vetorial, é um elemento de W. Como você pegou qualquer vetor V do GR de S e você concluiu que esse vetor qualquer está em W, logo GR de S realmente está contido em W. Então, vamos dizer assim, a nomenclatura que nós vamos dar para o GR de S, assim, o que nós chamamos é o espaço gerado pelos vetores de S. Então, o espaço gerado pelos vetores de S é nada mais nada menos que o subespaço vetorial formado por todas as possíveis combinações lineares dos vetores que estão em S. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.